Olá pessoal, agora nós vamos para a nossa aula de História, certo? E nós vamos responder a páginas 7 e 9 do livro de História, tá bom, gente? Pronto, o nosso assunto, gente, de hoje de História é orgulho de ser brasileiro. Então, nós somos brasileiros e essa certeza deve gerar no nosso peito uma mistura de alegria e admiração. Para isso, nós precisamos conhecer e estudar os fatos da nossa história, tá certo, gente? Então, vamos lá. Os primeiros povos que viviam no Brasil foram os indígenas. De acordo com os estudos, os habitantes que viviam na América, eles atravessaram o Estreito de Bering, que fica entre o Alasca e a Rússia, e aí eles chegaram aqui no Brasil. Os indígenas, eles estão organizados em nação, que são subdivididas em tribos, e cada tribo está dividida em aldeias. E em cada aldeia, os indígenas, eles dividem os seus trabalhos, os costumes, ou seja, a maneira como eles vivem, constroem suas casas e organizam suas tribos, elas são diferentes de tribo para tribo, tá certo, gente? Como os europeus chegaram à América achando que eles estavam nas Índias, eles começaram a chamar os habitantes daqui de índios. E os indígenas, eles tiveram as terras deles invadidas, eles foram mortos, escravizados. E os brancos portugueses chegaram a colonizar a terra, construíram vilas e fundaram cidades, exploraram as riquezas naturais e trouxeram costumes e até religiões. Com o passar do tempo, os brancos eles começaram a precisar de mão de obra. Então, eles começaram a trazer os negros da África, para ser escravizado e trabalhar no engenho. Então, gente, desde o século VI havia migrações para o Brasil e imigrações se intensificavam após a abolição da escravatura, que aconteceu em 1888. E os imigrantes, gente, eles vieram de todos os lugares: italianos, alemães, chineses, poloneses, coreanos, dos quais também a gente herdou os traços culturais. E com os estudos da genética, nós sabemos que atualmente nenhuma raça é essencialmente pura. Então, todas as raças são formadas pela mistura de outra raça, gente. Então, é assim, o povo brasileiro, ele ficou tipo misturado. Foram africanos com indígenas, portugueses, italianos. Então, nós temos essa miscigenação. A miscigenação, ela é formada por 3 grupos. O grupo do indígenas, que foram os primeiros habitantes do Brasil, o povo branco, a princípio, primeiro os portugueses, que foram o colonizador, depois os imigrantes, que vieram de vários lugares do mundo, e os negros, que foram trazidos da África para trabalhar como escravo nas lavouras do Brasil. O povo brasileiro, ele é riquíssimo na sua formação e é um povo mestiço. A miscigenação é a mistura dos povos de tipos físicos e costumes diferentes. Nossa miscigenação, ela é tão grande que um sociólogo Pernambuco, que o nome dele é Gilberto Freire, ele nos classificou como uma meta-raça, que recebeu influência cultural de todos os elementos formadores. E daí, gente, surgiu os primeiros tipos mestiço. O primeiro tipo mestiço é o branco com indígena. O segundo tipo, e a gente chama de caboclo. O segundo tipo mestiço, que é o mulato, é o branco com o negro. E o terceiro tipo mestiço é o cafuso, que é uma mistura de negro com indígena. Na página 8, tem um poema que você vai ler com bastante atenção para você responder a página 9. Ele vai fazer, gente, a comparação de 2 raças, a indígena e a branca. Ele vai mostrar que os indígenas que moravam no Brasil e os brancos que moravam na Europa, certo? E eles não tinham os mesmos costumes, eles tinham costumes diferentes. Os indígenas caçavam, pescavam, faziam roça,
cada povo falava a sua língua e etc. Já os brancos, eles tinham a pele branca e os costumes muito diferentes dos indígenas. Então, gente, você vai ler o texto com muita atenção, esse poema, e depois você vai responder as perguntas que estão na página 9, tá certo? Então, quem não entendeu, pode me chamar no privado, você pode assistir o vídeo também, quantas vezes for necessário, e acompanhar toda a leitura no livro de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, minha gente!